Atualmente já conhecemos um pouco mais sobre a Covid-19, como a doença se apresenta, como afeta o desempenho das ocupações. Mas a sensação é de que ainda há muitas descobertas a serem feitas. As internações em enfermarias e UTIs Covid no meu espaço de trabalho diminuíram bastante. Eu fui percebendo que o medo que eu tinha era muito pequeno, diante do desejo de contribuir com o cuidado das pessoas que chegavam no hospital para internação, com receio da morte, com desejo de dar mais um abraço aos seus familiares, de voltar para casa e construir novos projetos de vida. E aí o compromisso com esse cuidado e com a terapia ocupacional foi dando força para enfrentar esse estado de calamidade que a gente vem vivenciando. No início foi bem difícil. Eu trabalho em um hospital que não tinha leitos de UTI e em pouco tempo foi necessário adaptar todo um processo de trabalho e estrutura para atender a demanda dos pacientes acometidos pela Covid-19. Havia medo do desconhecido e se eu levasse essa doença para minha família, e mesmo tendo experiência, eu me questionava se ia conseguir dar conta do trabalho. Como eu poderia contribuir enquanto terapeuta ocupacional no contexto da Covid-19? Eram muitas questões e nesse momento foi essencial os espaços de reunião, de construção coletiva e buscar, baseado no pouco que a gente já sabia sobre a doença, bases teóricas que sustentassem e orientassem nossa atuação, né? Então, como os próprios fundamentos da terapia ocupacional em contexto hospitalar, as questões de biossegurança e tantas outras. Ao mesmo tempo que a gente ia ganhando experiência e gerando novos conhecimentos a partir do que a gente estava vivenciando, descobrindo na prática mesmo. Como terapeuta ocupacional, eu já sabia que a internação no hospital provoca essa interrupção do cotidiano das pessoas. Aí aumenta o isolamento social, interfere no desempenho das atividades que são valorizadas pelas pessoas e o que muitas vezes acaba gerando mudança no senso de identidade, sentimento de medo, incerteza e independência. Mas parecia que no contexto da Covid-19 isso se agravava ainda mais, porque os pacientes não podiam receber visitas presenciais e o acesso a materiais e recursos que às vezes a gente pode levar do ambiente domiciliar para o contexto hospitalar, no contexto da pandemia eram bem mais restritos devido ao risco de contaminação serem altos. Os desafios, eu acredito que eles foram coletivos para os trabalhadores da saúde. Parecia que estava todo mundo no mesmo barco. A paramentação era desconfortável, leitos lotados e muitas situações que tocavam a gente. Cada plantão me marcou de alguma forma. Os momentos das televisitas, da alta, do acompanhar as conquistas do paciente e de estar lá também naqueles momentos mais difíceis. Mas acho que a cena que mais marcou foi quando lá no hospital a gente começou a desativar leitos de UTI Covid, porque deu essa sensação de que a gente está vencendo a pandemia. Esse foi um momento bem especial. Na terapia ocupacional, a gente teve também uma união importante da categoria. Profissionais de várias partes do país e do mundo se organizaram para construir diretrizes para a prática junto ao paciente com Covid. Então, tivemos contribuições extremamente importantes no campo da tecnologia assistiva, com a confecção de dispositivos de funcionamento, como os coxins, a comunicação alternativa, cadernos de estimulação das funções mentais e cognitivas, televisitas e tantos outros recursos e estratégias que foram surgindo conforme a necessidade que a gente observava na prática. Eu não consegui processar ainda tudo que eu aprendi com essa vivência com a Covid-19, mas eu tenho certeza que eu sou uma profissional e um ser humano bem mais evoluído. Se eu valorizava antes a atenção multiprofissional, hoje eu valorizo ainda mais, assim como eu tenho a certeza de como que é vital para o ser humano essa necessidade de comunicação, do fazer o que se gosta e o que se precisa fazer para o seu próprio autocuidado e para as relações que a gente vai construindo ao longo da vida.